Olá, pessoal! Vamos continuando nossos conteúdos de cinemática. E hoje, para finalizar, né, para avançar um pouquinho mais na questão do movimento retilíneo uniformemente variado, a gente vai falar sobre o lançamento vertical. Então, a gente já falou do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento que tem aceleração. Já passei para vocês sobre queda livre, que é o movimento, né, próximo, retilíneo uniforme, próximo à superfície terrestre, onde a aceleração vai ser, então, a aceleração gravitacional. E hoje a gente vai trabalhar com o movimento retilíneo uniformemente variado, falando sobre o lançamento vertical. Ou seja, quando a gente pega um objeto, lança ele para cima, ele vai até uma determinada altura, depois ele volta e encontra a nossa mão novamente. Se a gente der sorte, né? Porque pode ser clicar no chão. Mas enfim, é esse movimento que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Antes da gente efetivamente passar para esse conteúdo, vamos relembrar a classificação dos movimentos, né? Que a gente já trabalhou em sala, já trabalhou em vídeo, mas para ficar bem claro para vocês, vamos relembrar esses itens. Então, quando o sinal da velocidade e da aceleração forem positivos, a aceleração for positiva e a velocidade for positiva, nós temos então um movimento acelerado e progressivo. Lembra lá que o movimento acelerado significa que o módulo da velocidade está aumentando. E o movimento progressivo é o movimento que está a favor da trajetória. Se a gente tiver um movimento, né, o sinal da aceleração negativa e o sinal da velocidade negativo, nós temos um movimento acelerado, porque lembrem lá que a aceleração vai fazer aumentar a velocidade. E não que ela faça aumentar a velocidade, né? Mas é aquele esquema das duas estarem para o mesmo lado. Então, ele vai ser um movimento acelerado, o módulo da velocidade vai aumentar. E se o sinal da velocidade for negativo, ele vai ser um movimento retrógrado. Vai estar na contramão, como a gente costumou brincar durante as aulas. Se o sinal da aceleração, por sua vez, for positivo, mas o da velocidade for negativo, então, nós teremos um movimento retardado e retrógrado. Retrógrado porque está contra a trajetória. Retardado porque esse movimento vai estar sendo freado. O módulo da velocidade vai estar diminuindo. E se a gente tiver o sinal da aceleração negativa e o sinal da velocidade positivo, então a gente vai ter um movimento retardado e progressivo. Ou seja, vai estar a favor da trajetória, mas ele vai estar freando, né? Vai ter o seu movimento, a sua velocidade, o módulo da velocidade diminuindo. Agora vamos lá, né? Para conversar um pouco a respeito dos movimentos verticais. A gente já falou da queda livre, né? Eu já passei algum conteúdo para vocês, mas hoje eu vou comentar um pouquinho mais a respeito da queda livre. Queda livre é um tipo especial de movimento vertical. Ele ocorre, né, próximo à superfície da Terra, e quando a gente começar a trabalhar os conceitos de dinâmica, né, os conceitos que envolvem força, a gente vai entender a respeito da força gravitacional, que é ela a responsável pela aceleração gravitacional, que é a aceleração que puxa todos os corpos próximos à superfície da Terra com a mesma aceleração, com a mesma intensidade. Aqui tem um experimento muito interessante sobre isso, porque basicamente o que acontece? Se a gente conseguisse, né, um experimento onde houvesse vácuo, né, total ausência de matéria, e colocasse dois objetos distintos e próximos à superfície da Terra para cair, né, abandonasse dois objetos, eles cairiam exatamente na mesma velocidade, ou seja, existe uma força que puxa todos os objetos com a mesma intensidade, que é aquela gravitacional que eu comentei com vocês, mas por enquanto a gente não vai estudar ela efetivamente. Basta vocês saberem que não importa o formato do objeto, não importa o quanto ele tem de massa, a aceleração próxima à superfície da Terra vai ser sempre a mesma, que a gente chama de aceleração gravitacional. E que, né, a gente utiliza como 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou em alguns casos dá para arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Porque 9,8 fica bem pertinho do 10, ele dá um erro pequeno associado à medida. Então, e aqui do lado a gente tem a sensação, né, de uma dessas torres em que
a gente consegue experimentar a sensação de estar caindo em queda livre em 10 metros por segundo ao quadrado. Vocês têm noção do que é isso? É mais ou menos assim, você está lá no alto da torre, a sua velocidade vai ser igual a zero quando seu carrinho está parado. Passou, a hora que libera o movimento do carrinho, né, que o carrinho começa a cair, no primeiro segundo você vai estar a 10 metros por segundo de velocidade. No segundo segundo você vai estar a 20 metros por segundo, depois a 30 metros por segundo, depois a 40 metros por segundo, depois a 50 metros por segundo. É essa aceleração que a gente experimenta quando cai, quando está num desses brinquedos. Então a gente experimenta a sensação de cair em queda livre, ou seja, a cada segundo a sua velocidade aumenta 10 metros por segundo. Vai por mim, é muito louco, porque eu já fiz isso e descalço ainda, galera. É loucura, loucura. Fiquei tendo pesadelo uns 3 meses depois. Mas enfim, eu sei como que é a sensação de cair em queda livre. Recomendo. É muito interessante e faz bem pra gente estudar física. Então, como eu comentei com vocês, a aceleração próxima à superfície da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente pode utilizar como 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo que passa, a velocidade vai aumentar 10 metros por segundo. Nesse esquema que eu falei para vocês, no primeiro 10 metros, depois 20 metros por segundo, depois 30 metros por segundo, depois 40 metros por segundo e assim sucessivamente por quanto tempo durar o movimento. A aceleração da gravidade, ela apresenta um valor diferente na superfície de cada um dos astros. Isso é muito importante, tá? Na superfície da Lua, por exemplo, a aceleração da gravidade é aproximadamente igual a 1/6 da aceleração da gravidade na superfície da Terra. Ou seja, se aqui vai medir próximo de 10, lá na Lua vai ser próximo de 6 a aceleração gravitacional. Então, a cada segundo lá vai aumentar 6 metros por segundo a queda dos corpos, né? A velocidade da queda dos corpos. E tem uma outra questão que interfere diretamente nisso, que é a questão da presença, né, que nós temos aqui na Terra da camada de ozônio, né, dessa proteção a mais que a gente tem, e lá na Lua é vácuo total, então por isso que fica um pouco diferente os fenômenos. Mas em termos de aceleração gravitacional, a gente tem um valor de 1/6 lá na Lua. E a aceleração da gravidade independe da atmosfera, ou seja, ela existe mesmo em uma região de vácuo. Por isso que a gente consegue fazer esse cálculo lá na Lua. Era exatamente isso que eu estava querendo comentar e acabei esquecendo de ler o segundo tópico. Então, assim, qual é a diferença dos movimentos aqui na Terra e lá na Lua? Quando a gente faz esse movimento aqui na Terra, quando a gente observa a presença da atmosfera, ela cria uma maior dificuldade para a realização do movimento, né? Então, tem toda a questão do ar, né, em volta, que vai poder alterar, por exemplo, dependendo do tamanho dos corpos, né, vai alterar um pouquinho essa questão da velocidade. Mas a gente vai entender isso um pouquinho melhor mais para frente. Vamos lá, então, avaliar como que é a trajetória nesse movimento vertical com o lançamento para cima, porque a descida a gente já viu mais ou menos na queda livre nos outros exemplos. Agora, a gente vai ver um pouquinho mais complexo, que é aquele lançamento vertical para cima. Então, quando a gente lança um corpo para cima, você pega uma bolinha e fica jogando, pegando, a gente tem como calcular, né? Verificar como que esse movimento ocorre. Então, na subida, quando um corpo é lançado verticalmente para cima, ele vai descrever um movimento retilíneo, retardado. Por que ele é um movimento retilíneo e retardado? Porque quando ele sobe, o corpo vai desacelerando, a velocidade vai diminuindo. Observem ali no desenho que a velocidade está representada por essa setinha azul. A velocidade vai diminuindo. Agora, tem a orientação da trajetória, né, galera? Se a gente orientar a trajetória para cima, ou seja, que ela vai aumentar os valores para cima, se você conseguir, por exemplo, eu consigo jogar 2 metros e pegar a bolinha, o outro consegue jogar 4 metros e pegar a bolinha. Se a nossa trajetória for orientada para cima, a velocidade vai ser positiva e a aceleração gravitacional vai estar puxando para baixo, vai ser negativa. Isso justifica, né, o nosso movimento ser retardado e ele é um movimento progressivo e retardado. Desculpa aí.
Ele está a favor da trajetória, portanto, é um movimento progressivo e é um movimento retardado, porque ele está diminuindo a velocidade. A velocidade inicial que a gente projeta o objeto vai diminuindo, 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 até chegar no ponto mais alto da trajetória, em que essa velocidade vai ser igual a zero. Ela é como se o objeto desse uma paradinha, assim, em milésimo de segundo ele dá uma paradinha lá no ponto alto e aí ele começa a cair. Quando ele começa a cair, a velocidade dele começa a aumentar, tá? Que é esse caso aqui. Então, na descida, o corpo vai chegar lá no ponto mais alto e a velocidade dele vai, imagina, a aceleração está puxando para baixo, a velocidade para cima, a velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chega no ponto mais alto da trajetória, ela fica numa fraçãozinha de segundo, ela vai ser igual a zero. E aí o corpo começa a cair. Quando o corpo começa a cair, ele vai descrever um movimento retilíneo e acelerado. E neste caso, o movimento vai ser retrógrado, porque a orientação da trajetória, se for para cima, a gente vai ter um movimento retrógrado e acelerado. Se a gente colocar a orientação da trajetória para baixo, como acontece nos casos de queda livre, porque lembrem lá, gente, que o sinal da velocidade, o sinal da trajetória é a gente que define, né? Então, se eu quiser definir a minha trajetória com orientação para baixo, ele vai ser um movimento acelerado e um movimento progressivo, ok? E se a orientação da trajetória for para cima, ele vai continuar sendo um movimento acelerado, que o módulo da velocidade está aumentando, mas vai ser um movimento retrógrado e acelerado. Belezinha? Então, na descida, o módulo da velocidade vai possuir, né, o mesmo sentido da aceleração gravitacional. O módulo dela vai aumentar. Vamos analisar os gráficos agora. A gente já comentou sobre eles, né? E eu trouxe os gráficos aqui de um lançamento vertical para a gente poder avaliar. Observem esse primeiro gráfico, que é a velocidade pelo tempo, né, no movimento de um lançamento vertical. Então, a primeira etapa, o movimento é retardado e progressivo. Lembra lá, a aceleração gravitacional está para baixo, a velocidade está para cima, porque a gente escolheu para cima como sendo a nossa orientação da trajetória, e ele vai diminuindo a velocidade. Percebe que conforme o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo, até chegar num ponto em que a velocidade vai cortar o eixo do tempo aqui, ó, vai chegar no valor igual a zero. Nesse movimento aqui, a velocidade vai ser igual a zero, e aí depois ele passa para ser um movimento acelerado e retrógrado, entendeu? Porque aí vai ocorrer a inversão do movimento e ele vai começar a cair, né? E vai ser um movimento acelerado e retrógrado. Por quê? Porque a orientação da trajetória a gente deixou para cima. Vamos analisar agora o gráfico da posição em relação ao tempo, tá? Então, do mesmo jeito. Quando o corpo está subindo, o movimento é retardado e progressivo. Quando chega no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vai ser igual a zero, vai ter inversão do movimento e aí ele passa a ser, então, acelerado e retrógrado. Então, ele passa de movimento retardado para movimento acelerado, tá? De movimento progressivo, que é a favor da trajetória, para movimento retrógrado. Tranquilinho, né? Esses aqui são os gráficos que resumem um lançamento vertical. E é isso para nossa aula de hoje, galera. Fiquem bem, beijo no coração de vocês e até o próximo conteúdo.